Bom dia, pessoal. Eu estou gravando essa aula excepcionalmente porque, como minhas aulas começaram e o semestre letivo de 2021/2 já tinha começado, infelizmente eu não conseguirei, como era a minha intenção, dar todas as aulas de maneira síncrona. Essa aula especificamente eu vou ter que dar de modo assíncrono, e no dia 10, nosso último dia de aula, a gente vai ter o nosso último encontro, que será síncrono, como sempre era, como sempre foi durante esse semestre, e assim a gente vai poder fazer um encerramento um pouco mais pessoal. Eu quero agradecer, óbvio, a participação de vocês. Nas últimas aulas de filosofia, no curso de zootecnia, nós passamos a pensar um pouco o fenômeno da pós-modernidade. A humanidade, desde o seu período racional, desde que o homem aprendeu que ele sim tem esse poder de transformar a natureza, as coisas ganharam contornos que a gente pode chamar, de maneira informal, contornos bem complicados, né? É óbvio que, em um certo espírito de progresso, a ciência e o conhecimento racional, como a modernidade mesmo pregava, é algo proveitoso para a sociedade, é algo proveitoso para o ser humano. O ser humano, principalmente esse que vive na cidade, vive em grandes comunidades, ele precisa de água potável, ele precisa de energia elétrica, a gente precisa comer. Então, a tecnologia, os desenvolvimentos científicos e essa, digamos, manipulação da natureza é necessária. É necessária. Então, esse ideal moderno não se trata, óbvio, de uma aula de filosofia que tenta demonizar os desenvolvimentos da ciência. Não é disso que se trata. Na verdade, o passo que a gente tem que dar é avaliar esse desenvolvimento moderno e como habitantes do pensamento pós-moderno poder selecionar exatamente quais são as metas e quais são os limites desse modo racional civilizatório de pensar. A gente tem tratado um pouco, depois de dizer tanto tempo assim as vantagens e os desenvolvimentos da modernidade, a gente tem pontuado quais são as limitações que principalmente o século XX trouxe para essa racionalidade que é tão vangloriada até hoje em dia, né? O exemplo ético, e eu não canso de repetir isso, porque ele é de fato mais importante para vocês, ele nasceu, de certa forma, com essa visualização de que o progresso, seja lá o que ele realmente constitui, do que se trata esse progresso, ele merece algumas limitações. Quais são essas limitações? São outros valores que o ser humano carrega. A integridade física, o sofrimento das pessoas e também o sofrimento animal, eles nos fazem ponderar os limites e os desenvolvimentos da ciência. A gente estudou de maneira muito direta isso quando a gente estudou ética animal e confrontou com aquela situação das pesquisas com animais no setor de cosméticos, né, no setor de beleza. Peraí, a gente viu lá, tem um valor envolvido na pesquisa de produtos cosméticos e tem o valor do sofrimento animal. Né? Qual que deve pesar mais? Bom, por um tempo as pessoas aceitaram que o sofrimento animal era algo necessário para essas empresas de cosméticos lucrarem. Hoje em dia, essa análise ela tem mudado. Essa visão, inclusive essa própria mudança dos paradigmas, isso é próprio do nosso período, da contemporaneidade. Né? As coisas se desenvolvem muito rápido, os valores mudam praticamente de mês a mês,
Então, esse traço que eu tenho chamado de pós-moderno é algo muito difícil de captar e é algo até muito complicado de ensinar. É um desafio. Então, existem vários motivos pelo qual o fenômeno da pós-modernidade, que eu tenho tentado descrever para vocês aqui, e a gente está tentando fazer uma análise crítica, né? Ele é um fenômeno difícil de captar. Existem muitas características que são possíveis da gente apontar para esse pensamento pós-moderno, né? Então, eu tenho a maneira como eu encontrei para mostrar para vocês que houve uma mudança é que a modernidade era muito ligada à noção de progresso e um otimismo, principalmente o otimismo com a ciência, que era ali um bebê, um adolescente no máximo, e hoje em dia a gente já percebe quais são os vícios dessa modernidade, os vícios que essa racionalidade que nasceu na modernidade, os vícios que essa modernidade traz. Então, os tempos de hoje já não têm uma noção de progresso, que até a gente viu, o próprio Marx trazia, né? Não tem uma noção de progresso tão clara. Não tem uma noção de progresso tão clara assim. A gente já não sabe exatamente o que vai fazer para melhorar a nossa vida enquanto sociedade, o que melhora a vida do ser humano. Se de um lado o apelo ao consumismo e alguns itens de luxo nos trazem certa sensação de satisfação, degradação ambiental, sofrimento psicológico, confusão, uma própria noção de desorientação frente à sociedade, isso nos traz certa angústia. Então a contemporaneidade, e a gente não sabe direito o que de fato é esse progresso. A gente vê, só para citar um bom exemplo aqui que mostra isso, né, como até 20 anos atrás, o ideal de progresso era ter um carro na cidade, ter um carro, e, bom, você poder ir trabalhar das 8 às 18 em uma grande cidade. Mas a própria noção desse bem, ter um carro, já se tornou uma visão relativizada nas grandes cidades. Qual é o motivo disso? Bom, porque as cidades estão lotadas, engarrafadas, e ter um carro já é um sinônimo de gastos, insegurança, e, bom, você já não tem aquele conforto mais, porque você está preso em engarrafamentos, e, bom, a questão financeira se envolveu nesse bem que a gente chamava. Então, ter um carro já não representa mais essa evolução na vida das pessoas. Já não é um bem já não é um valor que está ligado claramente ao progresso. Então, rede social, e esse é um tema que eu bato muito em termos de desenvolvimento científico com bem-estar humano, um bem-estar humano, porque a gente pensava, até 10, 20 anos atrás, que quanto mais contato com as pessoas, né, qualquer contato, melhor seria o nosso desenvolvimento pessoal. Melhor seria, né? Aristóteles mesmo já dizia que o ser humano naturalmente busca contato, né? A gente quer ser social. Bom, mas as redes sociais, se os dados que eu apresentei aqui, no caso, o melhor dado que a gente tem, que é sobre a sociedade britânica, em aulas passadas, né? Se a tendência se confirmar, isso quer dizer que, na verdade, as redes sociais elas têm um papel, se por um lado ela aumenta o nosso contato social, do outro lado ela diminui a nossa qualidade de vida, a nossa própria questão psíquica, de saúde mental, né? Então, eu tenho dado esse prognóstico muito curioso, né, em relação a esses desenvolvimentos mais novos, né, da era da comunicação, da comunicação em alta velocidade, das redes sociais, das mensagens instantâneas, né? Eu tenho dado esse prognóstico, vocês podem me cobrar depois, mas eu acredito que daqui 10 anos, ou 15 anos, talvez, né, essas coisas tomam tempo, porque existe muito dinheiro envolvido,
Daqui a 10 ou 15 anos, a gente vai tratar as redes sociais mais ou menos como aconteceu com a cocaína 100 anos atrás. A cocaína, hoje, para a gente, um psicotrópico de alto poder e proibido com algumas razões, né? Já foi utilizado como remédio para tosse de crianças. Já foi. E as pessoas, depois, com pesquisas, né, de bioquímica e tudo mais, notaram que aquela substância ela trazia mais mal do que bem. Caso fisicamente, né? E psicologicamente também, mas o problema era mais da dependência química. E as redes sociais, elas possuem essa característica, mas a gente finge ignorar. A gente finge que não é assim. E esses danos existem, né? A gente já comentou um pouco sobre a questão da serotonina, e, enfim, dopamina e etc. Isso tudo está ligado com os fenômenos simples, mecanismos simples, behavioristas das redes sociais. E a gente futuramente, esse é o meu prognóstico, meio off aqui para vocês, de que futuramente a gente vai notar isso e redes sociais vão ser proibidas para criança, vão ter mecanismos de controle. Eu acho que deveria sim ser regulado. Deveria ser regulado. Politicamente, isso também existe, né, o dano social disso. Das redes sociais e de outros instrumentos tecnológicos. Então, o que eu estou tentando exemplificar para vocês aqui é como o que antes, na modernidade, era claramente colocado como progresso, como a invenção do carro foi considerado um progresso, como a invenção da imprensa por Gutenberg foi considerado um progresso, hoje em dia os desenvolvimentos da ciência não são mais imediatamente considerados progresso. As coisas mudaram, a gente precisa reavaliar. O ser humano descobriu, com assim, a duras penas, digamos, literalmente derramando sangue de outros seres humanos, que o progresso científico ele tem que ser reavaliado, ele tem que ser visto criticamente, não aceitado como se fosse algo santificado. Eu já falei para vocês aqui, né? E essa é uma grande sacada desse gênio que uma vez pisou na Terra, o Nietzsche. Ele falou já 200 anos atrás que a ciência é a religião dos nossos tempos. E realmente a ciência, da maneira como é colocado por alguns cientistas mesmo, gente assim, gente muito informada, inteligente, a ciência parece uma religião. Como se tudo que o cientista fizesse, tudo que a ciência oferece fosse bom imediatamente. Não. Não, a gente viu a comissão do Juliano, né, na live que teve de apresentação do curso de zootecnia, que não é assim. A própria zootecnia, de maneira muito inteligente, visualiza que não é assim. O cientista, ele, assim como qualquer outro membro da sociedade, ele tem que passar por um crivo. Ele tem que reavaliar as suas ações. Eu tenho repetido aqui, né, como um professor um pouco fora da curva para vocês, professor de filosofia em um curso de zootecnia, que a filosofia, ela tem um papel, se ela tem um papel para vocês, ela não é de dar lições. Eu não vou conseguir incutir na mente de vocês que a ciência é do mal e que nada presta e que vocês têm que abandonar a ciência. Isso não é possível. O que é possível que eu faça aqui é dar para vocês os instrumentos para que vocês mesmos, enquanto cientistas, na prática e na influência que vocês vão ter no meio profissional, que vocês façam essa avaliação e tomem atitudes necessárias para fazer com que a ciência se conforme aos outros valores humanos, né? Que a gente possa, vocês sejam, no caso, um instrumento da melhoria do debate científico, pelo menos no meio da zootecnia. Eu acho que essa é uma missão humilde da minha parte e da parte de vocês, porque a gente está aqui num diálogo, mas é algo que eu considero que seria importante, que seria possível, e seria possível. Isso eu acredito de maneira bem direta, de maneira bem firme. A grande questão
e aqui eu acho que eu posso fazer o gancho para entrar na nossa aula de fato, né? A grande questão, e isso é um pouco complicado, é que o que fazer efetivamente não é algo simples de se decidir. A gente não consegue, eu pelo menos não consigo ter a certeza do que é necessário fazer para fazer mudanças, pelo menos significativas, no que a gente chama de talvez mudança do paradigma pós-moderno. Como eu disse, a pós-modernidade é contaminada, pelo menos, é muito forte o sentimento pessimista, né? Um certo desânimo com as coisas que vão acontecer no futuro. Então, o que a gente deve fazer para mudar esse paradigma é algo que eu ainda estudo e é algo que a gente precisa pensar. E eu digo isso porque os resultados desse superacúmulo de informações e de uma certa confusão sobre os valores tem causado problemas, e atitudes que a gente pode considerar graves do ponto de vista da evolução humana, né? Ou simplesmente o puro resultado de uma certa confusão que as pessoas têm dentro desse desânimo, dentro desse mundo caótico que é o mundo contemporâneo. A gente às vezes toma atitudes erradas. Então eu quero abordar para você que criticamente, né, pessoas que no fim das contas agem naturalmente dado o estado negativo do mundo contemporâneo e o mundo confuso que é hoje, fazem bons diagnósticos ou reagem de maneira natural, mas tomam atitudes que não ajudam no problema ou que não resolvem o problema dessa confusão que se tornou com a profunda transformação da nossa sociedade. A primeira questão, e eu diria que este é um resultado até muito forte dessa completa confusão de que a gente vive, é o fato, e eu denomino essa parte aqui o fenômeno da desinformação, o fato de que em uma pesquisa de 2020 mostrou que 11 milhões de brasileiros acreditam que a Terra é plana. Veja, ano de 2020, pessoas acreditam que a Terra, na verdade, é plana. Um conhecimento e uma questão que a gente considerava resolvida, que a gente sempre considerou resolvida, desde os egípcios, né? Os gregos e os egípcios, eles já conseguiam notar e eles levavam em consideração nos seus cálculos de astronomia a curvatura da Terra. A curvatura da Terra. Mesmo não conhecendo, não tendo dado a volta ao mundo,
né, como aconteceu, Vasco da Gama e tudo mais, os egípcios eles já sabiam que a Terra não é plana, que ela possuía uma boa curvatura. Então, o que explica, pessoal, em um mundo em que a gente possui imagens via satélite, que a gente possui astronautas, que nós possuímos instrumentos de observação e de cálculo extremamente precisas, que depois de desenvolvimentos científicos de mais de 500 anos, a gente ainda possua pessoas, e um número relevante de pessoas, que acreditam que a Terra é plana. O que de fato justifica isso? Veja, se não é o fenômeno puramente pós-moderno de confusão e de um mundo caótico, não existe mais o que a gente pode dizer. Eu gosto de colocar essa informação aqui em perspectiva. Muita gente fala, e essa é uma comparação, claro, é uma comparação apenas para provar um ponto, né? Que antigamente o grande conhecimento humano, né, massa muito boa, uma boa parte do conhecimento cabia em enciclopédias, né? Como a Enciclopédia Barça. A Enciclopédia Barça, para quem é um pouco mais velho e lembra disso, reunia uma boa parte do que a gente considerava informação relevante para, por exemplo, um estudante do ensino médio, né? Eu, por exemplo, utilizei a Barça, até hoje tenho a minha Barça, de maneira muito direta. Eu utilizava bastante a Barça, né? E é muito curioso a gente ver como que hoje a informação que a gente tem na Barça, na Enciclopédia Barça, não constitui sequer um fragmento do que a gente tem em outra enciclopédia, a Wikipedia. É algo mínimo, né? Se você somar isso, o tempo que a gente passa recebendo informações no celular, você começa a perceber que o volume de informação que uma pessoa recebia há 20 anos atrás e a quantidade de informação que uma pessoa recebe hoje são quantidades significativamente diferentes. Eu diria que uma pessoa 20 anos atrás não recebia nem 10% da quantidade de informação que vocês recebem, que eu recebo, utilizando um celular, estando conectado à internet. Por que isso tudo é confuso e, como eu tenho ressaltado como uma característica do pós-moderno, é contraditório com que é um dos nossos ideais de progresso? Veja, por mais acessível que hoje esteja a informação científica, os vídeos e tudo mais, isso não garante que as pessoas estão de fato mais informadas. Não garante, porque o fenômeno da Terra plana, por exemplo, o terraplanismo, como as pessoas estão dizendo, é maior do que nunca. Talvez nunca tenha sido tão grande no mundo, depois dos egípcios, pessoas acreditando que a Terra é plana. Talvez nunca tenha sido tão grande. Nunca tenha sido tão grande. Então, é muito curioso a gente ver, no meio da era da informação, a era que a gente deveria chamar de progresso. E aqui eu coloco para vocês aquela grande contradição, até um tanto jocosa, que a gente fez com os positivistas, né? A gente esperava que com a informação e a revolução científica, a última, né, a gente, estaria diante de uma sociedade informada que vivesse em paz e não teria tempo para discussões como essa. Mas o que acontece hoje é o contrário. As pessoas, elas passaram a duvidar de conhecimentos que antes eram plenamente práticos, a gente pode falar. Vamos colocar em termos de certezas apodídicas, da maneira como os filósofos antigamente colocavam, mas são crenças que são práticas, né? Não tem fundamento prático algum acreditar que a Terra é plana. Da mesma maneira, outro movimento que a gente considera contemporâneo e muito forte, né,
é o movimento anti-vacina. Veja, um movimento anti-vacina, ele não é um movimento que a gente pode falar em termos de cetista. Não é um movimento que apenas duvida da efetividade da vacina. De vacinas em geral, não só do coronavírus, né? É um movimento que duvida da efetividade das vacinas em geral, que duvida da eficiência de qualquer vacina. Mesmo que a estatística que esteja relacionada, por exemplo, ao sarampo, à cachumba, que esteja a poliomielite, todas essas outras vacinas que nos salvaram de muito sofrimento, mesmo que a estatística mostrando a redução dos casos com a vacinação, diga o contrário, o movimento anti-vacina, ele é maior hoje no Brasil do que era 100 anos atrás, quando as vacinas começaram a se desenvolver como uma política pública de saúde. Veja que os exemplos que eu estou dando e esse resultado da desinformação aqui, ela me parece, ao mesmo tempo, uma atitude errada frente às dúvidas que a gente tem que colocar à ciência, ou aquilo que eu falei de senso crítico em relação à ciência, mas ela representa um certo status quo da confusão que a gente vive hoje. O que justificaria uma pessoa não vacinar o seu próprio filho contra a poliomielite sabendo dos graves efeitos da poliomielite? O que justificaria isso, se não um estado de pura confusão em relação às informações que a gente recebe? Veja, isso faz parte de uma sociedade tecnocrata, de uma sociedade que vivia pensando que o progresso chegaria como algo automático, como um simples resultado do desenvolvimento técnico, mas o que aconteceu é que não. O que aconteceu é que a gente vive, na verdade, em um mundo bem ruim. Eu sempre cito um filósofo, esse filósofo falecido até uns poucos anos atrás, que ele fala assim que o futuro que nos era prometido há 100 anos atrás não foi entregue. Não foi entregue. A gente não vive em uma era que a gente pode dizer com mais progresso. A gente tem, claro, celulares e televisões de alta resolução, mas o futuro, ele parece que não chega. Que futuro é esse que as pessoas acreditam em terra plana? Que futuro é esse que a gente acredita em antivacina? A gente acredita que a vacina, existem pessoas que não acreditam que a vacina funciona, apesar da estatística dizendo isso. É um mundo em que a informação ela se desencontrou, e esse caminho do progresso que antes era garantido, a gente está percebendo que ele não é garantido. A gente precisa fazer o progresso acontecer. E o progresso não é simplesmente você fazer pesquisa científica e jogar tecnologia na cara das pessoas. É preciso um apelo crítico. Veja, a desinformação, aqui para resumir, né? Eu considero um resultado da pós-modernidade, da sociedade super afetada pelas transformações da ciência, e eu considero também uma questão equivocada, uma reação equivocada em relação a isso, né? Outra reação claramente equivocada, e esse aqui é um tema que eu tenho estudado recentemente, é o ecoterrorismo. Em especial, eu cito aqui um sujeito que tem uma boa análise do paradigma atual, mas com atitudes que eu considero que são equivocadas, né? O Unabomber, para quem nunca assistiu, tem uma série da Netflix, sobre esse Unabomber. Eu recomendo fortemente, né? A história desse, o nome do sujeito é Krasinski, né?
Ele era um prodígio, um rapaz muito inteligente, muito bom em matemática. Muito bom em matemática. Começou, acho que foi um dos professores universitários de Berkeley mais novos já a serem admitidos. E em determinado momento ele se decepcionou com a sociedade atual e ele passou a fazer uma análise sobre o desenvolvimento tecnológico e como que o ser humano, em contato com essa tecnologia, passou a perder sua liberdade, as suas características que faziam dele humano. A grande questão é que as suas críticas, por mais que sejam coerentes e muito boas, por sinal, resultaram em atitudes que não contribuem para o real, para o desfazimento ou para a reversão do que eu tenho chamado desse estado de confusão atual, né? Então, Krasinski, a atitude dele foi mandar cartas bombas para algumas pessoas, né? Ele mandava principalmente para pessoas ligadas à universidade, ele culpava um pouquinho a universidade e matou algumas pessoas e hoje ele está condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos por isso, né? Considerado um terrorista. E ele é chamado, no caso, de ecoterrorista, precisamente porque as pautas que ele defendia e o que ele estava lutando não era como hoje a gente vê os terroristas, né? Por exemplo, uma questão religiosa ou uma questão política geral, né? Sei lá, não gosta da esquerda ou não gosta de quem é da direita. Não era disso que se tratava, mas sim de uma sociedade voltada para o desenvolvimento tecnológico. Para ele, a gente tinha que voltar a ser uma sociedade menos tecnológica, né? Eu selecionei alguns trechos. O Unabomber, ele tem um livro. Esse livro, inclusive, foi publicado pela primeira vez em páginas de jornal, como uma espécie de demanda dele como terrorista, né? O nome do livro é Sociedade Industrial e seu futuro. Veja, um professor, alguns de vocês podem me questionar aqui, né, sobre a própria apresentação de um livro como esse aqui. Peraí, você está falando, professor, você vai passar mesmo um livro sobre um terrorista aqui no nosso curso? Veja, eu não estou aqui, pessoal, defendendo. Na verdade, o motivo pelo qual eu estou apresentando isso, né, a ideia de desinformação e ecoterrorismo, é porque eu acredito que as atitudes que o Kaczynski tomou, ou mesmo o movimento antivacina ou terra plana, são efeitos deletérios, são efeitos ruins, mas naturais de uma sociedade que a gente vive, uma sociedade com grande confusão. Tem um professor aqui até da Universidade de Chicago, né, que ele, o nome dele é David Skrabina. Ele tem um argumento muito preciso pelo motivo pelo qual a gente deve dar atenção para o Unabomber. A gente deve dar atenção para ele no seu manifesto, não porque o que ele fez, as atitudes terroristas deles estão corretas. Não. Na verdade, isso é sim reprovável e não é disso que se trata. A grande questão é que a sua análise da sociedade atual é uma boa análise, e se ele estiver certo quanto aos problemas do uso da tecnologia, a gente não está fazendo nenhum favor para nós mesmos, enquanto sociedade, ignorando seus argumentos. Então a gente vê os argumentos que ele traz
e a gente analisa, peraí, será que realmente ele não está certo em colocar em xeque essas tecnologias, né? O Krasinski, ele tem um argumento, por exemplo, o argumento da liberdade, né? Ele fala que o ser humano perdeu muita liberdade precisamente por causa da tecnologia. Hoje em dia, nós que vivemos na época do algoritmo, desse negócio de roubo de dados, a gente sabe muito, muito bem disso, né? Se você está numa rede social e você fala, poxa, estou a fim de comprar um sapato, imediatamente aparece propaganda de sapato para você no seu computador. Por que isso? Porque você está sendo vigiado 24 horas por dia. Toda a sua comunicação é via rede social, e as redes sociais elas estão abertas, as empresas usam as suas informações e o governo usa as suas informações. Então isso quer dizer que você está sendo vigiado, né, a todo momento. Quando a gente está no ensino médio, a gente costuma escutar, né, até em tom crítico, que a gente vivia na Idade Média, as pessoas viviam com muito medo, né? Porque a igreja era muito rígida, não tinha liberdade sexual e tudo mais. Mas hoje em dia, esse é o argumento do Kaczynski, né? Dado o nível em que a tecnologia tomou conta da vida do ser humano, nós temos muito menos liberdade. Entendeu? Uma pessoa que vivia na Idade Média, vamos dizer, um homossexual, vivia na Idade Média e vivia fora, afastado da cidade, muito dificilmente alguém iria passar na sua propriedade, talvez demorasse 20, 30 anos para alguém passar na propriedade daquela pessoa e conseguir perceber que aquela pessoa era homossexual. Então a pessoa tinha liberdade de sexualidade a despeito das proibições da igreja. A igreja, óbvio, a igreja tinha aquelas regras, mas as pessoas não eram vigiadas, porque não existiam os instrumentos de vigilância. Quem deu os instrumentos de vigilância? A tecnologia. Câmera, algoritmos hoje em dia. Esses são os instrumentos de vigilância. E para o Krasinski, né, esse é um dos argumentos dele, não foram as regras que nos tornaram menos livres e oprimidos pelo governo, por um sistema de governo. Foi a tecnologia. A tecnologia nos trouxe isso. Então, antigamente, a gente vivia, sim, a igreja tinha regras mais estritas, mas como a gente não era vigiado, a gente tinha muito mais liberdade. E hoje em dia a gente não tem liberdade. Eu citei aqui o exemplo das redes sociais, né? Você acha, esse é o ponto, você acha que você é livre, né? E que você usa aquela rede social de graça, você usa o Facebook de graça. Mas o fato é de que essas redes sociais, o Facebook, o WhatsApp também, o Instagram, são redes sociais feitas e designadas para pegar o que você tem de mais valioso. São suas informações. Né? O pessoal fala, o pessoal das redes sociais, do algoritmo, eles falam a nova mina de ouro, a nova corrida do ouro da sociedade atual, esses empresários das big techs falam, a nova corrida do ouro é a corrida pelas informações das pessoas. E o Facebook, hoje, é uma empresa que vale já trilhões de dólares, não é nem bilhões, vale trilhões de dólares, é uma empresa que vive de vender as suas informações. As suas informações. O que você gosta, aonde você está, quais são as suas preferências, inclusive sexuais, se você do que você fala, quais as suas preferências políticas, tudo isso é dominado pelas redes sociais. Tudo, assim, a gente, nas últimas eleições políticas, a gente viu que é a rede social que manda em quem a gente vai eleger. Não é uma questão de proposta, é uma questão de rede social. Quem domina a rede social
é quem ganha a eleição. É isso, é disso que se trata. E, bom, e a gente trata de verdade quando a gente está falando de rede social? Não. O que a gente mais tem é o fenômeno das fake news, né? Eles exemplificam muito bem que não se trata de verdade, se trata de dominação em nível de rede social. Então, o Krasinski, eu tenho até um trecho aqui para ler para vocês. Outros exemplos que ele dá. É claro, pessoal, que existe assim. Eu estou falando de rede social porque é algo que domina a nossa mente, né? É algo muito presente. Nesse momento, eu estou dando uma aula aqui para vocês pelo Google, que é uma dessas empresas que dominam os nossos dados, e eu vou avisar para vocês que a aula vai ser postada via WhatsApp, que é outra rede social. Vocês vão me responder pela rede social. Então, tudo é muito dominado, mas é óbvio que não é só essa tecnologia que se trata, né? Esse professor, o David Scrabina, da Universidade de Chicago, ele fala o seguinte, e é muito interessante, um exemplo mais simples, né? Ele fala, ó, empiricamente, a evidência aponta um resultado muito provável, que humanos são, na verdade, incapazes de lidar com tecnologias avançadas sem causar problemas profundos em nossos corpos, em nossa mente e no meio ambiente. Considere primeiro os problemas de saúde. Nós sofremos uma grande monta de doenças modernas que eram antigamente, esse é um ponto, antigamente, antes da dominação da tecnologia, eram muito raros. Por exemplo, obesidade, câncer, mortes acidentais e morte por armas. Isso, inclusive, é um ponto muito relevante para ele, né? Porque ele é americano. E doenças globais, como no caso ele fala AIDS aqui, mas o ponto é o que hoje nós vivemos em outra grande pandemia, né? Uma praga global, qual seja a coronavírus, né? Antigamente, esse espalhar das doenças não era tão rápido assim. Por quê? Porque as pessoas não conseguiam viajar tão rapidamente, né? Uma viagem da Europa para a China que demorava meses. Demorava meses. Então, é engraçado, né? A Europa, por exemplo, já teve uma grande praga, né? A peste negra. E a peste negra, por mais contagiosa e mortal que era, ela se concentrou puramente na Europa. Não espalhou para o mundo. As pessoas já viajavam pelo mundo naquela época, né? Mas, justamente porque o mundo não era tão dominado por tecnologia, aquela doença ela se manteve em uma circunscrição, né? E o Scrabina continua. Mortes por acidente de carro. Carro é uma tecnologia. Eu já falei, o sonho de toda pessoa até 15 anos atrás era ter um carro. Né? Mortes por acidente de carro estão acima, matam 40 mil americanos todo ano. Acredito que no Brasil isso é bem maior. E mais ou menos 1,3 milhões de pessoas todo ano no mundo. O coronavírus matou mais ou menos isso no ano, né? Então o carro, ele mata a mesma coisa. Aliás, o coronavírus matou 5 milhões, né? Matou 5 milhões. Em 2 anos. Então 2,5 milhões ao ano. Tá.
Isso é mais ou menos 3.300 pessoas morrendo todo dia. Aproximadamente 44% dos americanos estão sob alguma medicação. Um estudo recente sugere que 28% dos adolescentes sofrem de dores de cabeça crônica e 40% diariamente sofrem de dores de cabeça. Ainda que uma pessoa use o computador apenas esporadicamente, essa experiência apresenta alguns riscos, né? Carpal tunnel syndrome, questão visual, problemas de visão em geral, problema nas costas, dores de cabeça e outros problemas advindos do sedentarismo. O sedentarismo e a obesidade é também um problema de saúde muito ligado ao uso da tecnologia, né? Muito ligado. A gente fala isso de maneira muito simples, né? Mas existem pesquisas um pouco mais antigas, né? Que mostram que como a invenção do controle remoto aumentou, ou do vidro elétrico do carro, aumentou a taxa de obesidade. Porque o ser humano, ele se mostra cada dia cada vez menos ativo. Cada vez menos ativo, né? Isso é um dos problemas, né, dessa interação da tecnologia com as pessoas, né? Aqui, esse é um ponto que eu gosto. Tecnologia e educação, veja. Tecnologia nas escolas é um outro exemplo de tecnologia que parece boa, mas a gente não olha o lado ruim. Computadores e outros instrumentos de aprendizado de alta tecnologia foram considerados o santo graal da performance acadêmica, né? A pessoa precisa disso para estudar. Isso tem sido usado para educar crianças e até bebês. Agora a gente sabe que os computadores, celulares e iPods, aqui ele cita iPod porque o livro é um pouco antigo, né? São, na verdade, usados, na maioria das vezes, para trapacear e para plagiar. O crescimento da indústria do plágio depois do surgimento da internet, isso daí eu não preciso nem fazer pesquisa, porque isso eu sinto corrigindo o trabalho dos alunos aqui na Unemat. É impressionante como os alunos têm dificuldade em escrever com as próprias palavras. O Ctrl+C, Ctrl+V, o copia e cola, se tornou o lugar comum dos trabalhos escolares. É impressionante. A pessoa não tem a capacidade de interpretar mais. Já não quer escrever com as outras palavras, né? Os diagnósticos do Krasinski, eles são coerentes, eles são extremamente precisos, eu diria, muito inteligentes. A grande questão foi que, apesar do Krasinski ser um cara muito inteligente, ele adoeceu. Ele se tornou uma pessoa muito doente em relação à sociedade, né? E doentes foram as suas reações de matar outras pessoas, né? Veja, se tem uma coisa que a gente pode fazer em relação a uma sociedade desorganizada, é ajudar a organizar. Ajudar a organizar. Esse é o primeiro passo. A gente não vai conseguir fazer uma organização das informações com atitudes terroristas. Isso eu não tenho dúvida. Porque o terrorismo é mais desorganização. É mais desorganização. O que a gente precisa na sociedade atual é clareza e um aspecto crítico das coisas. Se você, hoje, como estudante de filosofia no curso de zootecnia, tiver capacidade de selecionar as informações que você considera relevantes e analisar criticamente essas informações, né, vendo o que é positivo, vendo quais são os seus valores, você vai conseguir uma efetividade muito maior do que
tomando atitudes como essa do Krasinski, ou mesmo atitudes radicais como essa da desinformação, os resultados serão muito melhores. Então, a aula de hoje, na verdade, é para exemplificar os resultados da pós-modernidade, né? Onde nós estamos, com que tipo de coisa nós temos que lidar. O quadro é grave, mas na última aula eu quero fazer uma abordagem um pouco mais positiva, principalmente em relação a nós mesmos, né? Uma posição que a gente vai chegar na próxima aula, existencialista, sobre o que de fato nós podemos fazer e qual é a nossa posição. Será que nós devemos estar a todo momento em agonia ou tem alguma coisa que a gente pode fazer de fato? Né? Desinformação, terrorismo, não me parece ser a saída. Então a gente tem que pensar o que é o correto. É isso, obrigado e até sexta-feira.